Fala pessoal, começando então o episódio de número 6 e hoje para a gente trazer aqui esse episódio no ar, a gente vai falar de um assunto importantíssimo e para falar sobre esse assunto eu trouxe uma especialista aqui nesse assunto, uma pessoa que se destacou bastante na sua carreira profissional e principalmente, antes de eu falar o nome aqui, ela é uma mulher de muito destaque no mercado de trabalho. Eu tive a honra de conhecê-lo ano passado, vou contar aqui como, para mim não tomar muito tempo aqui no começo, mas nós estamos na Semana da Mulher. Na gravação desse episódio aqui é no dia 7, ele está indo no ar na próxima segunda-feira, 7 com 7, 14, dia 13. Então vocês estão assistindo aqui no dia 13, hoje, dia 13, meio-dia está saindo no ar, eu trouxe exatamente ela aqui porque a Semana da Mulher é importantíssimo destacar a importância da mulher no mercado de trabalho, tá? E o tema de hoje a gente vai falar sobre como se destacar no mercado de trabalho. Então, como crescer, quero me destacar na empresa que eu trabalho, quero alçar postos melhores dentro do seu desejo. E hoje eu trouxe aqui a Lígia Oliveira. Seja muito bem-vinda, Lígia. É um prazer estar aqui com você, te encontrar, né, Isso, novamente, depois de alguns meses, e falar sobre um tema tão relevante, né, que é o que é esse destaque, como você faz para se superar também no ambiente de trabalho, né? Não só se virar, mas também superar, né? É isso aí. Ô, Lígia, eu vou falar para você aqui agora como que veio você à mente para mim aqui. Eu lembro que a gente conversou ano passado, quando a gente se conheceu, no mesmo dia que a gente tinha se falado por e-mail só, por telefone, e aí se conhecemos pessoalmente. E no meio do nosso bate-papo, você trouxe um tema muito importante. Você falou que você foi visitar um determinado país, acho que foi Marrocos. Isso. Você visitou Marrocos e você teve uma dificuldade muito grande lá por ser mulher. E precisou de uma superação em outro país, em outro idioma. E aquilo marcou muito pra mim. E aí na Semana da Mulher aqui agora, eu falei assim, bom, tem várias mulheres especiais que eu conheço no mercado de trabalho, com muito destaque. Mas na hora eu lembrei dessa história, desse fato, e por isso que eu te convidei. E em público eu já estou te agradecendo por ter aceitado vir aqui falar com a gente. Ótimo conversar. Já foram várias situações, me lembro bem de te contar desta situação de superação, né? É um pouco de superação, mas também até para você aprender a lidar com esse cenário que infelizmente ainda nos rodeia, que é desse preconceito, né? E sim, foi uma situação bastante desgastante, onde naquele momento eu já atuava, gerenciava uma área numa empresa e me vi em um país sem minha mala, tentando Perdeu me a mala comunicar. no caminho? A minha mala não chegava em Marrakech, e mais uma colega de trabalho, inclusive esperando o neném ali, nas duas sem mala, o primeiro dia, o segundo dia. E a gente tentava acessar o aeroporto sem sucesso, eles não nos respondiam. Aí até que um executivo do hotel colocou um motorista para nos levar até o aeroporto para ver se a gente achava a nossa mala. E aí nós tivemos que ir com um homem andando à nossa frente, nós duas atrás, para que aí a gente tentasse recuperar a nossa mala. E as nossas malas estavam lá, só que eles não atendiam mulheres, eles não olhavam nos olhos das mulheres. Então, eu lembro que era algo bem crítico, assim, né? Então foi uma situação bastante... ao mesmo tempo que dentro da cultura ali é algo que é aceito, mas para nós bastante constrangedor a situação, né? É muito diferente da nossa realidade aqui, né? Nós temos outras coisinhas, né, que acontecem. Eu realmente me considero uma afortunada. Eu trabalho, venho aí do segmento de TI e automação, construí a minha carreira em empresas de tecnologia e automação, e normalmente é um ambiente muito masculino. Então é um ambiente com muitos homens, mas eu vivenciei muito pouco situações, tive muito poucos casos de preconceito ou machismo. Aconteceu uma vez ou outra, mas frente às oportunidades que eu tive, né? Exato. Como eu disse, são ambientes masculinos, né? Então, para a gente realmente, muitas vezes, se fazer ouvir,
isso nos demanda também saber ouvir. Né? Então, quando a gente fala muitas vezes, como é que a gente faz para aprender ou para superar? Você também tem que saber ouvir, para você entender o ambiente onde você está e aí você saber se posicionar, né? Então, foi mais ou menos assim. Mas começou nessa... Já tivemos esses casos de perrengues mesmo, viu? A gente se conheceu... Vou contar aqui pro pessoal aqui agora. A gente se conheceu ano passado. Nós estamos em 2023. Em 2022, em outubro, eu precisei fazer uma viagem a trabalho para Stuttgart, na Alemanha. Foi a primeira vez que eu conheci a Europa. Foi a trabalho. E coincidiu que era a semana do meu aniversário. Eu fiz 30 anos lá, a trabalho, e a gente ia visitar uma feira em Stuttgart. E na sequência, naquela semana, um colega aqui do meu trabalho, o Vicente, tô até falando do Vicente aqui para ele divulgar depois, né? Falando o nome dele aqui, ele vai mandar pro colega dele. O Vicente, compartilha esse vídeo, hein? o Vicente, um pouquinho antes, a gente se programando pra viagem, ele falou assim pra mim: "Ô, Iber, vamos aproveitar que a gente vai estar lá e vamos visitar a empresa? A gente conhece aqui no Brasil, a Unidade do Brasil, é uma empresa com bastante relacionamento com a nossa empresa. E vamos visitar lá?" Eu falei, vamos sim. A princípio, vou ser muito sincero, a princípio eu fiquei empolgado, depois eu falei assim, será que vai dar certo? Será que não vai ser meio forçada essa visita? Será que o pessoal vai receber a gente bem? Ou tipo assim, tá bom, vocês querem visitar? Vem. Eu fiquei com receio assim, falei, vamos sim. E aí, quando chegou lá, a gente chegou lá, salvo engano, num sábado, a gente foi visitar na quinta. E aí a gente foi, uma cidade... Onde fica lá? Em Esslingen. Fica em Esslingen, né? É. A gente estava em Stuttgart, fomos, usamos trajeto lá e chegamos lá na cidade, de manhãzinha, bem cedo. E aí, quando eu piso na empresa, a Lígia recebe a gente junto com... Aí estava o Goran, não o era Goran. o Goran. Aham. Recebeu a gente, muito legal, recebeu a gente super disposta, super animada, estava preparado mesmo para a visita, não foi uma visita, assim, de imprevisto, pelo contrário, né? Fizeram um banquete pra gente ir lá, recebeu a gente super bem e batemos papo o dia inteiro, visitamos. De lá a gente foi para uma outra planta, né? Exato. Para planta de tecnologia mesmo Isso, avançada. visitamos o processo, foi um dia, assim, fantástico, de experiência. Aí quando terminou o dia... A Lígia falou assim pra gente, eu tô hospedada aqui. Você estava hospedada em Esslingen? Em Esslingen, isso. Ela falou assim, eu tô hospedada aqui, vocês não querem, antes de ir embora, a gente toma um café numa padaria, alguma coisa. Aí tomou a Lígia, eu e o Vicente. E a gente ficou batendo papo ali, ela começou a contar algumas histórias, tudo, e saiu essa pérola. De superação, né? De superação. Exatamente. A gente... A superação, ela vem de muito tempo, né? Eu não pude fazer a faculdade no momento em que todo mundo pôde fazer a sua faculdade, né? Eu tive que segurar alguns anos mais em função de alguns problemas de saúde na família, mas eu nunca perdi o foco. O foco. Eu entendi naquele momento que o terceiro grau sim era muito importante, sim era fundamental. E então, por mais que muitas vezes isso pode não acontecer quando você tem 17, 18 a 19. No meu caso, eu fui para a faculdade, tive que trancar e retomei com 23 anos, para 24 anos. E trabalhando. E trabalhando. Aí eu comecei a trabalhar com 18 para 19 e trabalhando e ajudando em casa. E comecei no telemarketing. Comecei ali no telefone e falei, poxa, e faculdade, né? Então, você tem seus sonhos também de faculdade. E chega um momento, já com 23 para 24 anos, eu falei, não, eu quero fazer administração, porque eu já estou dentro de uma empresa. Como é que eu faço para me posicionar dentro da empresa? Então, eu vou fazer administração de empresas. Aí, fui fazer administração de empresas à noite, trabalhar durante o dia. E, assim, quanto custava a faculdade... era o que eu ganhava. Acho que eu ganhava R$100 a mais do que o valor da faculdade. Então, eu falei, poxa, período então, além longo, de eu ter que agora fazer faculdade, como é que eu vou fazer para trabalhar e bancar a faculdade? Eu preciso de um outro emprego. Então, quando se virar, né? Vamos lá. Eu não era mais uma opção aos 23 para 24 não cursar a faculdade. E aí eu peguei e comecei a procurar um emprego novo que me pagasse um pouco melhor. E achei.
Achei um emprego e que, sim, eu ganharia um pouco mais e tinha uma grande vantagem para mim. Eles poderiam pagar, como benefício, eles ofereceriam 50% de bolsa da faculdade. Junto o útil com o agradável, então. Exato. Eu falei, poxa, então eu vou conseguir cursar minha faculdade. Então, você vê, eu já comecei um pouco mais tarde, mas eu já entendi que aquilo era fundamental para eu construir a minha carreira. Não fala isso há quantos anos atrás, não, senão a gente calcula a sua idade, hein? Não vou falar. Não passa esse dado, hein? Não vou falar. Vamos deixar para quem quiser. Fica imaginando, né? Imaginar. E aí, foi quando começou, né? Nessa parte em especial, quando você decide, não, eu vou ter que estudar e trabalhar junto, e vamos embora. Então, você estudou administração, não foi na área de automação, nem não. tecnologia. Você vê, né, caí em empresas, eu já atuava numa empresa de tecnologia, e eu fui para o caminho da administração. Naquele momento, eu estava ainda na área de marketing, me aprimorei com os meus conhecimentos de administração, também... Só aprofundou um pouquinho mais. Mais em marketing e business intelligence, e foi onde eu atuei por vários anos, né? E por aí foi, terminei minha faculdade, casei, achei uma pessoa do meu lado que realmente me ajudou muito, porque você trazer a faculdade e o trabalho juntos, e eu já com uma certa responsabilidade, não é um processo simples. Então, eu digo sempre, é muito importante quem você escolhe para estar com você nessa. Aí dá assunto para mais uns 2 podcasts, dá, né? Tranquilo. Mas essa parceria é muito importante, né? Porque hoje você é uma mulher de negócios. Viaja bastante. É muito comum para você viajar hoje para fora do país e passar várias semanas, às vezes, fora, vários dias fora, né? Muito comum essa rotina, né? Não, e essa parceria tem que vir desde muito... do berço, né? Tem que vir quando você acha a pessoa que você quer que fique ao seu lado, ela tem que entender quais são as suas pretensões também, profissionais, pessoais e acadêmicas. E ela tem que estar com você nessa. E foi o que aconteceu. No último ano de faculdade, eu já tinha assumido um cargo de gestão e houve um momento em que eu falei, acho que eu vou largar a faculdade. E hoje meu marido falou para mim, não vai largar não. Eu te levo, espero você ter aula e depois eu te levo para casa. Então, várias vezes ele ficava esperando eu ter aula para depois me levar para casa. Tinha que casar, né, depois dessa, né? Tinha que casar, né? Então, e aí, seguindo, no momento em que eu tive o meu filho, e ele tinha 6 meses, veio a primeira viagem internacional. Nossa, com 6 meses. E era meses. justamente um treinamento, uma capacitação. E aí, você ir deixar seu pequeno e o marido ali por trás também, segurando a barra. É claro, eu sempre tive um suporte familiar muito forte, né? Então, isso, sem dúvida, ajuda você a se preparar para os desafios que estão por vir. Você tem uma pessoa ao seu lado, e eu sempre tive a minha mãe muito próxima, também suportando. Isso é fundamental, né? Então, pessoas que querem que você vá. Mas, avance, né? Mas os percalços, eles vão surgindo, né? Como é que você vai fazendo para superar, né? A ideia é realmente se virar a cada passo, né? Primeira barreira, é isso. Existe saída, para tudo existe saída. Exato. E eu sempre digo, quando você olha para o teu lado e você vê, você não entende muitas vezes que uma pessoa conseguiu ou se projetou de uma certa forma, tente superar aquela inveja ou tente olhar o que ela tem realmente de diferencial. Isso aconteceu comigo, num certo momento. O momento em que eu decidi fazer o meu MBA foi esse. No momento em que eu olhei para um colega profissional e falei, poxa, mas ele está trilhando um caminho tão bonito. E o que ele está fazendo de diferente? E aí eu percebi, poxa, eu vou ter que voltar a estudar, eu vou ter que continuar estudando. Esse é um outro desafio. Acabou, a gente... Aqui podemos falar de lifelong learning. Aqui, ó... Estudar acabou. sempre, aprender sempre. Não tem mais, faz faculdade, faz um curso. É o tempo todo, né? Então, você olhar para o lado e também identificar. E naquele momento, isso para mim foi crucial. Olhar e falar, poxa, ele está estudando, ele não parou com a faculdade... E aí eu falei,
se eu quero um pouco mais na minha carreira profissional, eu também vou ter que estudar. Né? Tem um colega que trabalha comigo lá, né, no serviço, e aí a gente enviou uma informação esses dias pro RH, e aí foi uma informação errada, e ele me corrigiu. Ele falou assim, Iber, eu não tenho uma graduação, uma pós-graduação, eu tenho 2 graduações e 3 pós-graduações. E aí eu precisei corrigir essa informação, enfim. Você falou agora de estudar, eu lembrei dele. Lembrei dele agora. O Antônio. Abração pra você, Antônio. Ele falou pra mim assim, eu tenho 2 graduações e 3 pós-graduações. Eu falei, olha, momentos diferentes, a carreira dele pedia um aprendizado a mais em algumas coisas e foi se preparando. Não parou, né? E isso é interessante porque isso fica para a gente como um exemplo, né? Uhum. E o meu exemplo também vem em outros momentos. O meu sogro, depois de aposentado, se formou, se graduou, e aí ele tomou a decisão, se graduou muito antes, mas depois de aposentado, ele decidiu que queria fazer contabilidade. Okay, a faculdade de contabilidade. E na formatura do meu sogro, estava eu lá, barrigudona, esperando o meu filho, e meu sogro no baile de formatura da sua segunda faculdade. Né? Então, isso, não há limites. É você se superar até em relação, na parte acadêmica também, né? Uhum. E eu acho que é legal assim, Lígia, a gente não está recomendando a faculdade X ou Y ou Z. Não. Nós estamos recomendando estudar, se preparar. Porque, um exemplo, um empreendedor. Ele quer empreender, quer montar um negócio dele. Hoje o nosso tópico aqui é crescer dentro da empresa. Trabalhando, intraempreendendo, né? Mas o empreendedor, ele também precisa estudar. Talvez não uma faculdade específica, mas ele precisa fazer 1001 cursos. O importante é se manter estudando, se preparando. Exato. Buscando mentores. E aí, hoje em dia, né, quando você traz as microcertificações, hoje a gente tem falado tanto disso, microcertificações. Seu departamento é de formação, né? De capacitação, né? Exato. E veja que interessante. Antes a gente falava, não, tem que se certificar. Hoje não. Hoje você fala de pequenas... São alguns avanços, chamam né? de nuggets, né? Alguns pedaços, alguns conhecimentos que você adquire ou habilidades que você desenvolve. E você, muitas vezes, pode se certificar naquilo. Se é o pequeno empreendedor, ou até dentro da empresa, por que não, muitas vezes, buscar esse pequeno conhecimento... avaliar dentro da sua área se aquilo ali já não te traz um ganho, né? Então, tá mais fácil, né, em relação mais a um isso. ponto importante aqui, né? Você não precisa concordar não, tá? Eu tô colocando a minha opinião, você fala assim, concordo, não concordo, e tá tudo certo. Você falou um ponto importante, eu fiquei avaliando aqui, né? Observando. Quando você olhava para o que o seu colega alcançou, assim como um espelho, né? Como um espelho, que legal, esse caminho que ele tá trilhando, eu quero trilhar esse caminho, o MBA... ele encaixa perfeitamente na trilha que eu preciso seguir. Olha que legal, você não fez o MBA aleatoriamente. Vou esperar cair do céu alguma coisa. Eu busquei um MBA específico, porque isso está alinhado com a trilha que eu preciso seguir. Naquele momento. Naquele momento. Porque ainda tem isso. Porque hoje você segue não é um caminho mais. Né? O profissional não é um profissional muitas vezes são de bifurcações, né? Exato. A sua palavra foi perfeita. São várias bifurcações. Muitas vezes eu comecei com um profissional de marketing. Já atuo há muitos anos na área de educação. Então, é você identificar, né, esse caminho e se aprimorar nesse caminho que você está trilhando. E nada impede que mais alguns anos isso mude novamente. Né? E aí eu tenho que, de novo, estudar. Isso aí. E a gente escreve em pedra, mas o passado, porque não tem como mudar. Mas o futuro, nós estamos pensando o que vamos escrever na pedra, né? Tá livre. Conduzir o futuro está nas nossas mãos. O que não dá é realmente querer alguma coisa e ficar esperando cair do céu. Acho que esse é o objetivo aqui, né? Existem modos, existem maneiras, vamos se virar, né? É isso aí. Certo? É isso aí. Lígia, você já percebeu que eu falo pouco, né? Não, mas tá ótimo essa conversa. Importante a gente ficar bem à vontade, né? Vamos lá. É uma conversa, né? Claro, claro. Não é uma entrevista. Não, né? A gente ganha tempo aqui. Eu gosto de trazer aqui em formato de plano de ação. As famosas listinhas, né? Os tasks, né? Que a gente fala, né? E trazendo não digo nem... A gente fala passo a passo aqui, mas seriam pontos relevantes, né? Etapas
que levam a pessoa a algum objetivo. E eu gosto de trazer aqui não a metodologia de 5 passos, que eu acho que nem tudo você faz em 5 passos, mas como um pontapé inicial. Vai lá, começa. Eu quis crescer, o que eu preciso fazer? Pesquisar qual faculdade que eu vou fazer, qual MBA que eu vou fazer, saber onde tem esse MBA, quanto ele custa e o que está no meu alcance, se inscrever. E quinto, executar. Tudo a gente pode olhar, se a gente for olhar com detalhe, a gente chega em 5 passos. Sim. Então, assim, hoje o nosso 5 passos aqui que a gente vai chegar junto é em como se destacar, como crescer profissionalmente. Tô na empresa, o mercado é competitivo, os desafios são grandes. Quando eu olho, um monte de gente querendo a mesma coisa. E aí, o que eu faço para crescer? O que eu faço para me destacar? O que eu faço para ser relevante para a empresa? Vamos chegar em 5 passos aqui? Olha, o primeiro que me vem é observar. Nós começamos a nossa conversa e eu falei justamente sobre eu olhar para o meu colega ao lado e entender, poxa, que habilidade mais eu tenho que desenvolver. É fundamental observar. Para você ter êxito no que você faz, entenda o ambiente onde você atua. Observe, escute. Importante. Busque escutar os seus colegas, as pessoas que estão na sua equipe, os seus líderes. Escute para você realmente processar e entender o ambiente onde você está. Se você já escuta, provavelmente você respeita. Eu digo sempre que não há carreira de sucesso se ela não for construída sob muito respeito. E respeito, de novo, também respeite a empresa. Respeite os colegas. Né? E a sua chance de sucesso, ela será grande. Respeite para ser respeitado. Então, o sucesso, ele não se sustenta. Se você também não respeitar, se você não se fizer respeitado no ambiente de trabalho. Então, nós falamos muito do observar, eu acho, observar, escutar. Eu coloquei observar e fui rabiscando embaixo, dentro da caixinha observar. Escutar. Tá? Tem um monte de escute, entender o ambiente, respeito. Eu vou tentar traduzir aqui se eu entendi corretamente. Tá? Quando você fala de respeito, acho que um dos principais pontos é aquilo que a sua palavra tem respeito, nesse sentido. Tipo assim, aquilo que você fala, você conquistou um respeito do pessoal, é nesse sentido que você fala? Não, é no sentido de respeitar também o ambiente onde você está, né? A sua liderança, os seus colegas, porque se você também trata os seus colegas, independente da posição, com respeito, você também se faz respeitar. Porque isso você não constrói, você não se sustenta em uma posição se você não souber lidar ou tratar as pessoas. E o respeito pela empresa é muitas vezes porque a gente traz uma bagagem, né? Então, hoje em dia, quando eu já chego com a minha bagagenzinha profissional. E se eu não souber observar e, dentro disso, escutar e respeitar a história da empresa, a cultura da empresa, eu não vou saber me posicionar. Ou eu vou vir com uma ideia pré-concebida. Então, como é que eu posso efetivamente agregar? Aquela empresa tem uma história. Aqueles executivos... Eu acho que essa palavra é muito... É forte, né? Forte. Então, todos também têm a sua história. Então, como é que a gente faz para efetivamente agregar? E por aí passa uma relação de muito respeito. Né? Isso Nossa, fantástico. Eu acho que a gente... Foi bem profundo agora. Você se vê na posição, né? Você se vê... eu também cresci no trabalho que eu tenho hoje. Você cresceu, a gente olha aquilo que... Quando a gente olha pro retrovisor, o que eu fiz lá atrás... Então, a gente sempre teve um respeito realmente pela história, sempre estar alinhado com a história de onde você trabalha. Exato. Até para você admirar, né? Porque você precisa... acreditar. Eu acho. Você precisa, todos os dias, olhar e falar, poxa...
empresa legal essa, né? E eu estou ajudando, né, essa empresa a se manter nessa posição. Então, é gostoso quando você faz parte da história, né? você se olha e fala assim, poxa, eu admiro essa empresa, eu também faço parte disso daqui, né? Então, eu acho que são realmente vários pontos, né, porque você vai construindo. E para mim é meio que como uma relação também que você tem pessoal. Você tem que... Não são todos os dias que você levanta feliz em estar lá. Ou por diversas razões. Mas se você admira o ambiente, os seus colegas, a história da empresa, você também vai melhor, né, para aquele ambiente. Você produz mais, você entrega mais. Show, né? show. Você vai falando, eu vou refletindo e olhando no cenário, assim, você vê um monte de pessoas na cabeça, né? Você vai olhando, quem respeita, quem leva a sério, quem olha para a instituição, para a empresa. Isso aqui já é uma ação prática, né? Se a pessoa você não tinha esse costume de observar o que está acontecendo. E engraçado que no último podcast, no último episódio, a gente falou um pouquinho de entrevista. Parece até que tá virando uma série isso daqui, tá? Falamos de entrevista, passou na entrevista, entrou, como se destaca agora no trabalho. Tá continuando. E eu acho que é muito relevante isso. Observar o ambiente, bom senso, né? A gente falou bastante de bom senso. Acho que sabendo colocar... Eu estava vendo um dos seus podcasts, eu não vou lembrar quem foi que falou, mas você com certeza vai falar agora, e ele falava muito da sua caixinha de habilidades. Isso, Silvio. Não foi? Foi. Ele falava muito da caixinha de habilidades. Tudo isso tem que estar dentro da sua caixinha de habilidades. Se você quer construir uma carreira, e se você quer também se orgulhar da sua carreira, né? E isso daí tem que estar dentro da sua caixinha de habilidade. Você tem que tirar isso todo dia, né? Show. Saber ouvir, observar, respeitar, admirar, né? Isso é fundamental. Muito bom, muito bom. Então, escute e observe, né? Já começa como um primeiro passo aqui. E depois haja, né? Agir já é o segundo passo? Claro. Porque você... O que a gente pode chamar de ação aqui? Um primeiro pensa que a gente tem mais 4 passos ainda. Eu diria que a gente já colocou... Você acha que todo esse primeiro aí é um passo? Eu acho que é um passo. É um passo. Vamos explorar mais. Tá bom. O agir é como você se comporta dentro desse ambiente. Como é que você realmente entrega para a empresa? O que a empresa necessita? Como é que você efetivamente colabora para o sucesso da sua organização? Quando você fala colaborar aqui, pensando que a pessoa quer crescer. O crescer é, sei lá, assumir alguma coisa de gestão, uma liderança, alguma coisa nesse sentido. Será que é só a gestão? Porque você vê hoje Depende a gente de cada fala tanto né? de carreira Y, né? E muitas vezes, não necessariamente gestão o quê? Gerir pessoas? Gerir projetos? Pode ser, né? Então, muitas vezes, eu sou muito bom com pessoas e outras pessoas, não, eu não sou bom com pessoas, não sou boa com pessoas, prefiro gerir os meus projetos. E você muitas vezes vai ter uma carreira de sucesso e não necessariamente lidando com pessoas. Talvez isso seria até um terceiro passo, que é você identificar realmente em que área você se encontra. Vou colocar como segundo, o que você acha? Tudo bem. Pode ser? Porque se você pensa em gestão, não necessariamente essa gestão vai passar por pessoas. Identificação, né? Porque é claro que a alta liderança, ela vai passar, você vai ter pessoas também para liderar, para trabalhar. Mas, em muitos casos, até de alta liderança, você tem aí cargos, principalmente técnicos de alta liderança, em que muitas vezes você tem poucas pessoas. Por quê? Porque são pessoas mais introspectivas ou que têm que desenvolver um determinado trabalho. Isso, é claro, nunca vai eliminar que em algum momento você vai colaborar. Então, independente do nível da pessoa, você tem que criar um ambiente de colaboração. Não existe gestão sem
sem colaboração, no mínimo entre áreas. Se a sua área não tem, se você não tem ninguém que responde para você, você, no mínimo, tem que lidar com outras pessoas, né? Então, isso daí não tem jeito, né? O gestor... Tô pensando aqui, igual eu falei pra você, vou fazendo pergunta, tá? Se você achar que tem sentido, a gente vai anotando. Senão você pode eliminar, tá? Fica à vontade. Você define, eu só sou o perguntador chato aqui, tá bom? E você falando aí, o que eu pensei? Identificar a sua área, a área que você quer atuar. Porque isso também é relevante, porque, um exemplo, vamos falar de uma função comum aqui, engenheiro. Tem o júnior, tem o pleno, tem o sênior. Então, não necessariamente você crescer é você assumir uma gestão, correto? Você pode crescer na sua função, você pode crescer dentro da sua função, dentro da sua trilha. Eu coloquei aqui, entender a trilha que quer seguir. Para que as suas ações estejam alinhadas com o caminho que você quer seguir. Exato. Senão você quer, vou dar um exemplo também, você quer ser um engenheiro pleno, sênior, quer crescer e estuda nutrição. Peraí, tá meio desconexo. Engenharia de alimentos. Pode ser isso aí, tá vendo? Como uma boa gestora, você já me corrigiu, isso aí. Beleza, se não for engenharia mecânica, pronto. Estudar uma outra área que não tem vínculo. Tudo bem, você quer seguir como nutrição, mas não tem match, né? Que o pessoal fala hoje, matching. Não tem match com a área que você, com a trilha que você quer seguir. Aí seria o recomeçar. Recomeçar. Aí seria você falar, Ótimo. quero escolher um outro caminho. Mas dentro da empresa, assim, você entender... Identificar a área que você quer atuar, as atividades que você quer exercer, né? Exato. Aí no agir aqui tá colaborar, como terceiro passo, agir. Você acha que tem... Pergunta curiosa agora. Tem um tempo para você de maturidade, para você ficar na função? Só vai crescer depois de 2 anos, depois de 3 anos? Depende de empresa para empresa? Nossa, e com essa moçada vindo aí tão sedenta por mudar rapidamente, né? Você vai fazer entrevista com o pessoal, eles já perguntam assim, tá, como que eu mudo de função? Mas você nem entrou ainda. Exato. Isso é interessante, porque é até difícil para a empresa... Como é que ela faz para oferecer algo para o funcionário, muitas retenção, vezes, né? isso, para um curto espaço de tempo, né? Sem dúvida, eu tive alguns passos e eles foram mais longos, né? Então, a trajetória, assim, ela foi evoluindo, mas de uma maneira mais tranquila. É interessante, eu sempre tive uma coisa muito clara para mim. Eu nunca quis... eu já me fizeram essa pergunta. Um dia você gostaria de ser a líder de uma empresa? Não. Eu gosto muito de liderar na área em que eu atuo, mas não de uma empresa como um todo. Ter embaixo deste guarda-chuva áreas recursos distintas. humanos, finanças. Eu não me vejo gerindo uma empresa. Nunca CEO, fui né, nunca fui microempresária e não tenho a menor vontade, gosto de trabalhar dentro de empresas, para empresas, mas também nunca tive essa pretensão. Na área em que eu atuo, sim. Aí houve momentos em que você tem um líder e você começa a falar, poxa, acho que eu podia estar ali. E aí isso é uma decisão que você vai ter que tomar. Seu líder está ali, se você já se sente preparado para estar naquela posição... Uma hora ele vai crescer também. Uma hora ele vai crescer. Ou seu líder vai crescer e ele vai te reconhecer para essa posição, ou se você realmente não acha, você acha que o teu tempo naquela posição ele já passou, é hora de você olhar para o mercado. Legal, né? E entender legal. o que está acontecendo no mercado. Se você não enxerga espaço dentro da sua organização. É claro, algumas organizações, aí você pergunta, elas conseguem identificar esses profissionais e o momento desses profissionais. Né? Muitas vezes ela vai ter essa posição e outras vezes não. Então, é muito bom quando você já consegue identificar isso para você saber, poxa, chegou a minha hora agora de procurar. Para alguns, esse tempo ele é curtíssimo. Muito curto. Está atrelado muito às experiências que essa pessoa vive também, né? Exatamente, porque hoje ela não busca necessariamente um cargo, ela busca justamente conhecimento, o propósito. Então, existe muito essa conversa hoje. E sucesso, ele está relacionado a propósito? Sim.
O meu sucesso ele está relacionado ao meu propósito. Eu consegui hoje. E eu atuo há muitos anos em empresas de tecnologia e automação que oferecem o quê? Que possuem uma área de educação. E o que eu acho isso o máximo, porque são multinacionais que trazem para o Brasil, para a América do Sul, as suas soluções, e eu consigo, de alguma forma, de equalizar. Então, eu sei que a gente está capacitando, certificando, qualificando um profissional no Brasil da mesma forma que há um profissional sendo qualificado na Europa. Então, isso para mim também é propósito. Mas é um grupo muito restrito de empresas que possuem essa área. Então, eu hoje me achei. Que legal. Então, demorou para encontrar? Cuidado com as datas, hein? Cuidado com as datas. Hein? Eu tô tomando todo esse cuidado aqui. Eu comecei a minha carreira em marketing, né? Foram muitos anos em marketing até que eu tive essa oportunidade de migrar. E quando migrei, aí foi justamente a hora que eu encontrei um propósito. Até como cidadã brasileira e latina, e você poder ver que tem gente se qualificando da mesma forma e se certificando. Gerou um significado muito grande para você, né? Pra mim. Legal. Muito forte para mim. Legal. Então, isso também me ajuda a levantar todas as manhãs, né? Então, você tem a empresa e você também tem isso. Então, eu consegui. Agora, o que eu vejo é uma geração que busca esse propósito. Existem funções em que isso é muito mais difícil. Né? Você atuar, por exemplo, na área, claro, financeira, ele também gosta disso, mas você identificar a empresa, a área que você atua, mais a possibilidade de construção de carreira, ou seja, eu vou ter que subir na minha carreira, vou ter que mudar, isso eu imagino que não seja muito fácil. Falando conselho, se tem um momento correto, eu acho que é sempre avaliar se, é claro, existe a parte de remuneração que te ajuda um pouquinho. Alguns meses você vai ficar ali um pouco mais de folga, feliz se você recebe mais. E depois de pouquíssimos meses, você começa a efetivamente olhar o que você está fazendo e para quem você está fazendo, por que você está fazendo aquilo. Se a gente for pensar, como tem que ter clareza em algumas coisas, né? Quero crescer, tá? Primeira coisa, para onde? Você quer crescer na função que você já está hoje, na sua trilha? Observa, é isso que você quer? Identifica, é isso que você quer? Age em prol disso. Quero crescer no que eu faço hoje, ou eu quero uma outra função? Quero crescer para melhorar financeiramente, ou quero crescer para ficar mais próximo dos meus propósitos, dos meus objetivos? Porque senão você cresce mais distante do seu propósito. Aí você cresceu, mas você vai descobrir lá na frente que não fez sentido. E isso acho que machuca, né? Não é a minha história, mas eu acho que isso em algum momento... A gente conhece profissionais assim, né? Que talvez aí eles não estejam muito felizes até no que fazem. Aí cria aquela outra dependência, né? Eu preciso continuar aqui porque... Agora esse salário, já adequei minha vida a isso. Exatamente. Esse tipo de função que eu realizo, eu vou ter que seguir realizando, né? Então, isso deve ser mais triste, né? E recomeçar é mais difícil. Eu acho que sempre é. Eu acho que sempre e quanto mais tempo passa, claro, a gente tem que ter clareza. Vai ser um pouquinho mais complicado, né? O caminho. Mas, de novo, eu não sei se tem um tempo. Para mim, o tempo foi muitas vezes entender o cenário, entender a empresa em que eu estava e eu, em alguns momentos, achar que eu estava melhor preparada e que eu poderia entregar mais. No fundo, você sente, né? Talvez tenha sido isso. Eu falei, olha, acho que agora eu posso entregar mais. E houve um momento em que não foi nada disso. Houve um momento em que, depois de muitos anos, que eu falei, não, eu quero parar. Aqui tá bom pra mim. Não, eu quero parar e vou sair da empresa por 6 meses. E por quê? Porque agora... 6 meses sabáticos. Eu não tinha condição de ficar um ano inteiro sabático. Eu falei assim, eu vou tirar 6 meses. Aí foi um pouco mais, porque... Pensar um pouco. Até você entender, e eu entender como estava o mercado, e falar, agora eu vou voltar, e foi um pouquinho mais. Até eu voltar, deu 10, 11 meses.
E também foi muito bom. Foi muito Respirou. bom. Foi muito bom. O que é legal aqui, Lígia? Eu tô tentando extrair o máximo que eu consigo de você para aproveitar essa 1 hora sua. Sua agenda é corrida. Primeira coisa que eu te perguntei, Lígia, você tá no Brasil pra vir aqui no podcast, né? E o que é legal? Tá vendo? Não é crescer a todo custo. O segredo não está em crescer somente. O segredo também está na consolidação, né? Você se consolida na área que você atua, você se forma um profissional na faculdade, mas quando você vai para o mercado, você começa a aprender a lidar com o mercado, o que é o mercado, se consolida, entende os caminhos que você quer trilhar e de uma maneira natural. O crescimento muito rápido também faz você crescer, mas você cresce frágil, não é? Faz sentido? Para mim faz muito sentido, porque para tudo a gente precisa dessa base, né? Você tem que se preparar para isso. A gente estava falando há pouco de certificações, né? De qualificação. E até para isso. Né? Você gerir projetos ou pessoas, você tem que... a gente estuda para isso, né? Você não vai fazer uma prova de 3º grau com a sua formação de ensino fundamental, porque você não vai obter o resultado que você deseja. E da mesma forma, você não sai numa posição de analista, de estagiário e se torna CEO, a não ser que seja numa startup e que normalmente você vai precisar de muito apoio aí de uma instituição acadêmica, de anjos, não somente de apoio financeiro, mas uma série de outros suportes para que você cresça de uma forma sustentável. E a carreira é igual. Para ela se sustentar, é interessante que você dê os seus passos ali de uma forma um pouco mais sólida. E no exemplo de você crescer e ir para a gestão, você concorda também, tá? Não é Pareto, mas quando você está trabalhando tecnicamente, vamos falar que você 80% técnico e 20% pessoas e relacionamento. Responsabilidade com a empresa em si. É uma responsabilidade maior está nas suas entregas dos seus projetos. Quando você vai para uma gestão, você inverte isso. Agora é 20% técnico, ali mão na massa, e os 80% é pessoas, gerenciar crises, atritos, os caminhos que a empresa está trilhando, você também tem parte disso. Que agora você toma as decisões. Você se torna muito pouco técnico, em todos os sentidos. A profundidade eu diria que o Pareto, ele até cabe. É maior que isso. Eu diria que 10%, em alguns momentos 5%, e você se torna um gestor realmente de pessoas. E o pessoal esquece disso, né? E você aí é como liderar, e você precisa, e como liderar pessoas. E mais, como se relacionar com pessoas, porque aí são os diferentes interlocutores, né? Porque tem uma palavra em inglês muito bonita que é os stakeholders. Então, você tem que lidar com diferentes... Scrum, né? Stakeholders. Como é que você lida com os seus diferentes interlocutores? E quem são? É o CEO, é o diretor de RH, é o diretor de finanças. A cobrança é muito maior, a tratativa psicológica do negócio então, é muito estressante. Como é que você transita, como é que você se faz? Aí a gente falou tanto, né? Se faz ouvir, ou faz com que a sua ideia, ou o seu projeto tenha valor, né? seja garantido, né? Então, fantástico. É bem por aí. Eu senti na pele os dois lados. E assim, a gente esquece dessa... Quando você olha pro crescimento, aí você olha e você fala assim, você vê muito financeiro na frente primeiro, você vê prestígio, você vê tudo isso, mas você esquece os pianos que você vai ter que carregar. Você olha, seu corpo está presente ali, mas sua mente está longe. Você está pensando 3 meses na frente, 2 meses na frente, como que a gente vai estar lá na frente? Aí você começa a recalcular suas ações hoje, para que daqui 3 meses você tenha um time saudável ainda, tenha recurso financeiro de uma maneira saudável. São coisas que, às vezes, antes de você crescer, falando crescer para a função, tá? Olhando para essa trilha, você, às vezes, não cai a ficha de tudo isso que você vai se deparar e se você tem estrutura para isso ou não.
É muito interessante isso que você falou, porque e a gente não pode esquecer que a gente está lidando com pessoas. E aí existem e nessa liderança existem situações que também vão te machucar. E existem decisões que você vai tomar ou vão tomar por você muitas vezes. Você só tem que repassar adiante. Você tem que repassar, né? Então, sim, isso demanda, por isso que é muito importante essa construção. Eu acredito em líderes extremamente capazes, na faixa dos 30, porque eles vêm. Existe uma geração que ela já vem se preparando há muito tempo. Mas eu diria que essas pessoas também vão ser colocadas em situações que talvez elas sofram um pouco mais. Não tiro delas a capacidade de lidar, mas se elas puderem sustentar um pouquinho mais, se consolidar mesmo, né? Acho que a palavra é perfeita, a sua consolidação. Meu, a gente vai refletindo aqui, né? Muito legal. Então, ó, observa, identifica e a ação, então, a colaborar com parceiros, né, de trabalho, com parceiras e com a empresa. Gerar retorno para a empresa, acho que isso é importante. A empresa, ela existe um propósito de vida também. É isso aí. Normalmente esse propósito tem uma grande parcela social, tudo, mas também financeira. Então, onde estão os desperdícios na empresa? O que eu posso atuar que eu gero relevância também, correto? Exato. Um executivo da empresa para a qual eu trabalho, ele fez uma pergunta, esse ano, inclusive. Ele falou assim, se você, em uma palavra, tivesse um desejo, e é uma palavra só, e a minha palavra foi sustentabilidade. Nossa. Então, e sustentabilidade em que sentido? Não no sentido de mundo sustentável, não. Sim. Da minha unidade de negócios. Então, eu tenho que trabalhar para entregar o resultado esperado esse ano, mas a minha visão não pode ser só de curto prazo. Onde eu vou conseguir entregar o resultado desse ano, mas mais, eu estou me preparando para atingir o resultado em 2024, em 2025, isso para mim é um negócio sustentável. Então, o executivo, ele não trabalha só para o hoje. Não. Ele tem que estar olhando para o que está ali, o que foi escrito em pedra, o que está gravado em pedra, mas ele tem que olhar a situação que ele tem que resolver hoje. Sim, entregar os resultados, de preferência positivos hoje, e se não for possível, olhando para o próximo ano, 2, e normalmente nas organizações são no mínimo 3 anos que você está olhando. E como é que você faz para garantir a sustentabilidade do seu negócio nesse tempo? Então, os seus estudos, é sempre assim, você está aqui trabalhando para esse ano, e como é que você está se preparando para o negócio, para os próximos anos. E é claro, e aí existe até uma outra expressão que é: onde está o seu plano de transformação? Porque você tem aqui o seu plano estratégico e o seu plano de transformação, porque você não sustenta a sua área de atuação se você também não transformar. Ou seja, a gente está olhando para fora para ver como é que a gente vai transformar, né? Então, é o plano... Uma projeção futura, né? E a gente chama muitas vezes de plano de transformação mesmo, viu, Wilber? Plano de transformação. Como é que a gente faz para olhar para fora e transformar o seu negócio, né? Para sustentar. Legal, muito legal mesmo. Faz muito sentido isso daí. E o que é legal? A gente fala de crescimento aqui, e quando a gente fala de crescimento, o primeiro paradigma que a gente quebrou aqui, né? Não é crescimento somente para gestão, não é crescimento somente um cargo de gestão, de liderança. Você pode crescer dentro das suas mesmas atribuições. Um outro ponto para a gente trazer como um resumo aqui também. Eu vou refletindo que eu vou lembrando, tá, Lígia? Você pode ficar à vontade aí para
para corrigir. Tô pisando no fio aqui, né? A equipe já tá olhando, xingando, né? Com o pensamento. Deu para escutar daqui o pensamento, né? Então Ainda bem que é você, né? Ainda bem que sou eu, né? Então, assim, primeira coisa, você tem várias maneiras de crescer, não necessariamente. Às vezes você é um excelente técnico e seria um péssimo gestor para você mesmo. Você também não ia gostar de ser um gestor. Mas se está alinhado ao seu modelo mental, a forma que você age e deseja crescer, que vá não só pelo financeiro, né? Vá pelo propósito. Não olha só para o financeiro. O financeiro veja como consequência, né, Lígia? O financeiro, ele tem muita relevância no início, igual você mesmo colocou. Eu posso te interromper? Claro. E eu te digo, eu até este momento, eu nunca me movi pelo financeiro. Que legal. Que bom que eu tive essa... Uhum. Mas eu nunca... Eu comprei algumas ideias, eu enxerguei algumas oportunidades. Mas estava totalmente desvinculado do financeiro? Não, claro que não. Não podia ser uma proposta que você fala, eu vou trocar os 6 por 3. Troquei em alguns momentos os 6 por meia dúzia. Nossa. E veja, isso muitas vezes me trouxe muito mais projeção do que eu até imaginava. Do que você imaginava, né? Exato. E até muitas vezes a recompensa financeira ela veio depois de um certo tempo, mas esse não foi o meu primeiro propósito. Não foi isso que puxou você, né? Não foi isso o que me moveu até hoje. Mas você não se move com o financeiro? Claro. Não, é natural, isso é natural. Fala, você quer X, você quer Y, Y Exato. 2 vezes mais. Só que ele não é o maior atrativo, né? Não. Até hoje não. Ele traz um pouco mais de conforto, só que ele não vem com ele felicidade. Normalmente vem com ele algumas dores de cabeça que você tem que estar ciente com antecedência. Hoje eu acho que a gente fez um pouquinho mais do que o objetivo do podcast. O objetivo era falar sobre um pouco de crescimento. Falamos de crescimento, mas também conscientizamos, eu acho. Que bom, né? O que você achou? Eu também acho que a gente... Conscientizamos aqui um pouco para o que é a realidade. Se caso o crescimento for para gestão, como você identificar um pouquinho antes que ações te esperam? Dentro da sua área. Dentro da sua área. E a gente Os falando... papéis, né? E a gente falando, eu lembrei de um amigo bastante querido que ele tinha alguns objetivos muito claros e dentre eles era construir uma carreira nacional e uma carreira internacional. Tá. Mas era um profissional técnico. Então, quando a gente fala dessa carreira Y, ele atingiu o máximo. Que aí, quando você fala de carreira fora do Brasil, que é o que eles chamam de principal, que ele corresponde ao nível de diretoria, mas ele é um profissional técnico. Que legal. E ele sabia, eu acredito até que ele tem o dom aí, poderia gerir, sim, uma equipe, mas ele optou por essa carreira. Então, é muito interessante quando você identifica. Então, para ele era claro, seguir na área técnica. Para ele era muito importante ter uma carreira internacional, esse era o sonho dele. E hoje, sim, ele está em outro país e dentro dessa carreira Y, ele atingiu o máximo. E olha que, consequentemente, ele atingiu também financeiramente. Claro. Não exato. Atrelado à gestão. É que o pessoal fala, virou chefe, vai ganhar mais agora. E só olha para isso. Mas existe igual eu falei, um carregar o piano por trás que ninguém sabe enquanto não precisa carregar. E é legal a gente trazer essa conscientização, porque o crescimento é importante, crescer com tempo ao tempo é importante. Esse tempo pode ser muito pouco para alguns, pode ser muito para outros, mas está atrelado à maturidade, né? Exato. Lígia? Maturidade, né? É. Maturidade, experiência, tudo isso te ajuda. Então, nem que você demorar um pouquinho mais, para os mais ansiosos, né? Nem que demorar um pouquinho mais, é importante esperar um pouquinho. Sim, e sempre olhar se você... É claro, é um conjunto, né? Então, a gente falou de salário, falou de promoção, falamos de propósito. A gente brinca...
no final a conta tem que estar dando quase um 0-0. Se ele está atingindo Tem que ser sustentável, né? A balança ela tem, não é nem 0-0, mas você tem que estar colocando na balança tudo isso. Numa hora que você sente que realmente você está entregando mais do que a empresa pode retornar para você, talvez seja o momento de você migrar ou você mudar. E talvez, por que não, deixar claro a sua intenção. É o momento, muitas vezes, de chamar a área de recursos humanos, que está aí se aprimorando cada vez mais. E por que não conversar? Porque tem uma coisa que a gente não trouxe aqui, que a gente vem falando muito de como a gente acha, como é que a gente faz para ir para frente. Mas é muito importante, em alguns momentos, colher também um feedback. A gente falou de entender a área que a gente está, a gente escutar e tudo mais, a gente agir, mas é fundamental a gente buscar um feedback. Feedback pode ser do RH, do seu gestor imediato, né? De um colega, em alguns momentos, de um subordinado. É fundamental esse feedback, porque nós nos enxergamos de uma forma. Talvez a gente reconheça algumas das nossas deficiências, habilidades, ou talvez a gente as veja de uma forma romantizada. E uma outra pessoa talvez te traga um diferente olhar. Senso de realidade. Exato, e um olhar diferenciado. Então, por isso que é muito importante, né? A profissão de recursos humanos ali é a hora que você chega, chama para uma conversa e fala, peraí, deixa eu ver onde é. O que eu estou fazendo bem? O que eu tenho que fazer melhor? Porque aí, senão você se sente injustiçado porque eu não estou numa certa posição. Está faltando o quê? É uma habilidade que você vai suprir? É acadêmica? Não é acadêmica? Então, isso é importante, porque muitas vezes você acha que você fez tudo e você só não foi reconhecido. E eu acho que é importante deixar claro aqui também, que às vezes o pessoal acha que assim, o seu crescimento só depende de outra pessoa, né? Do seu gestor reconhecer, da empresa reconhecer, mas tem uma grande lição que é nossa parte. Concorda, Lígia? Sim. Eu vou falar um caso aqui. Teve um menino que começou como estagiário com a gente. Hoje ele é um assistente na equipe. Ele entrou e foi designado para uma determinada área. Ele ficou um período naquela área. Rapidamente ele já sinalizou. Eu tô nessa área aqui, tô gostando, estou me desenvolvendo, tudo, mas eu gostaria de ir para outra. Legal, que bom que você sinalizou. Vamos ver, quando tiver oportunidade na outra área, a gente encaixa para lá. Eu já gostaria de fazer também uma reunião one-on-one para você me dar um feedback do meu trabalho. Mas você tem 3 semanas, você tem 1 mês, não lembro quanto que era o período, mas era muito pouco, assim. Não, mas o senhor gostaria, para saber se eu estou no caminho certo, bem determinado a melhorar, determinado a se posicionar. Interessante, a gente ainda comentou entre nós, assim, entre os gestores, já tá pilhado já, o menino já tá no embalo, né? E legal, fizemos esse feedback, ele fez com um gestor. Não passou pouquinho tempo, ele já foi em outro gestor. Gostaria de ter um feedback com você, já tive feedback com fulano, gostaria de ter um feedback com você. Fez o feedback. Ele fez com nós 3, nós somos em 3 lá, ele fez o feedback com nós 3, para saber como que ele estava. Hoje, resumindo, não sei quanto tempo que tem, 1 ano e pouquinho, já está na área que ele gostaria de estar, está atuando. E aconteceu, por quê? Porque sabendo daquela informação, do interesse dele em migrar de área, numa outra situação lá, corriqueira nossa, precisou de uma pessoa aqui, em vez de a gente buscar no mercado, ele falou, ele tem vontade de vir aqui, ele tem interesse. Vamos conversar com ele? Vamos? Surgiu a oportunidade, em vez de a gente buscar um profissional para aquela área, buscamos para outra. Porque eu tinha internamente um talento, tinha uma pessoa... E outra, você trabalhando naquilo que você gosta, naturalmente o seu resultado vai ser um pouco mais favorável, mais favorável, né? Sem dúvida, sem dúvida. E veja que interessante, né? E ele buscar este olhar. Não era como ele se via numa determinada área, mas ele queria entender como é que a liderança o via. Né? Até para que ele pudesse ou aprimorar, desenvolver outras habilidades. Então, isso é fundamental. E a liderança e o feedback, ele é importante em todo o momento. Em todo o momento. Né? Hoje, o principal executivo da empresa para a qual eu trabalho, ele até me deu um exemplo de que ele pede feedback.
né? Para que ele possa aprimorar, e isso é frequente, né? É o ângulo de visão, né? A gente está sentado aqui, 360 graus, eu estou olhando lá um campo de visão que você não tem, você está aí, você está olhando um campo de visão que eu não tenho. Exato. E a gente está no mesmo ambiente. Exato. Não é? Lígia, a gente vai conversando aqui, a equipe já mostra uma ampulheta chegando no fim, já fala para mim que eu já estou ultrapassando, que o tempo passa rápido, né? Você acha que Muito passou rápido? Eu não tenho nem ideia que horas são. Nossa! Passa rapidinho, né? A gente vai conversando. Acho que é muito interessante. Eu concluí aqui, vê se você concorda. Então, primeiro passo, observar. Segundo passo, identificação. Terceiro, já tem ação. Eu acho que todos eles dependem de ação, né? Todos eles são ações. Claro. Um quarto aqui, comportamento. Então, você agir como? Então, antes de você... Ninguém vai apostar em você, concorda? Ninguém vai apostar em você para ver se você vai dar certo. Você já mostrou algumas habilidades. Você já mostrou algumas competências daquilo que você está querendo galgar. Então, você já agiu como e tem uma leve tendência para aquilo. E depois você foi enxergado por uma mudança de função, correto? Exato. Normalmente a gente enxerga antes essa pessoa, não é? É isso aí. É isso aí. Que bom que eu tô acertando, hein? Ou você tá sendo muito boazinha. Quando termina o podcast, você vai falar assim, ó, você errou ali, errou aqui. Não faz isso não, tá, Lígia? Pelo amor de Deus. Então, ó, praticar atividades futuras. As ações que você quer migrar de área. Já começa a absorver algumas funções daquela área para experimentar alguma coisa nesse sentido. Acho que é possível no dia a dia, não é? Também. Se você tem espaço para isso... Já começa a praticar, né? Esse interesse, né? Pelo que proatividade. Exatamente. Pelo que o teu colega está fazendo, entender, né? E por que não ajudar também. Legal. E compreender as ações que te aguardam. Acho que, em resumo do que a gente conversou, para já sentir aquilo que me espera, é aquilo lá mesmo que eu quero, eu me imagino fazendo aquilo, para não esperar e depois se frustrar. Chega lá e fala, bem importante. Isso é bem importante. E por último eu coloquei aqui maturidade, ou seja, aprender constantemente, visão para oportunidades, consolidação e feedback. Adoro esse finalzinho aí que a gente deixou melhor para o último, isso é fundamental. Tranquilo? Tranquilo. Eu acho que a gente cumpriu nossa missão aqui. Lembrando, pessoal, todo episódio a gente grava aqui o episódio, a fala, desenvolve um tema como esse, tá? Conhecemos aqui a Lígia, um pouco mais das experiências dela e utilizamos da visão dela para fazer essas anotações. A gente vai assinar aqui validando esse passo a passo. O pessoal que tiver interesse pede para a gente envia, tá? Pede nas nossas redes sociais. Vou aproveitar aqui o gancho já falar. Nós estamos nas redes sociais como CeviraCast, tanto no YouTube, tanto no Instagram, tá? O meu perfil aqui é o Auiber Teodoro. Desculpa pelo nome aí, não tive culpa, né? Tá? AUYber Teodoro. E aproveitando aqui que eu já falei do meu perfil também, e o perfil do SeviraCast, segue lá o perfil do SeviraCast. Você está assistindo aqui agora, coloca um seguir pra gente, é muito importante, curte, se puder compartilha com seus amigos. Nós estamos bem no começo aqui agora, qualquer compartilhamento para um amigo a mais, a gente vai aumentando a nossa rede aqui, conseguimos ter um pouco mais de relevância, trazemos as pessoas importantes aqui pra gente, e isso dá mais peso pro canal, dá mais peso pro nosso projeto também. Vamos compartilhar a sua rede também, você lembra a sua? O Instagram, você falou que usa pouco o Instagram, né? É Ligia.oliveira23. Legal. E eu acho que é a mesma também no LinkedIn. Você usa bastante o LinkedIn? Uso bastante. Precisa, né? É o LinkedIn. Essencial, né? Esse daí, todo dia. Antes da rede social pessoal, eu sempre passo pela profissional. A profissional é essencial hoje, né? O pessoal acha que só fazer o Instagram é suficiente. O Instagram, sim, para aprendizado, para se conectar com pessoas, network. Mas o LinkedIn profissionalmente traz muito isso. O core do LinkedIn é profissional, né? Se posicionar no mercado, tanto como empreendedor, tanto como profissional, intraempreendedor. O LinkedIn tem esses recursos, tá? Não estou fazendo merchan pro LinkedIn não, mas aqui o nosso papel é ajudar aqui, não é? Claro. Nosso papel é falar um pouco da realidade e ensinar a se virar. E a gente falou tanto desse profissional que entende crescendo, em que momento ele quer crescer. É fundamental. Já faz um benchmark ali, né? Já faz uma pesquisa de campo, claro. Vê o que está acontecendo, o que o mercado exige, qual função, né? Aproveitar também aqui e falar dos nossos patrocinadores. Nós temos pessoas que apoiam aqui o nosso podcast, tá? São pessoas são empresas que têm como objetivo, como missão muito parecido com a nossa.
e assim, apoiam o projeto. E existe esse espaço também. Aquele que estiver nos escutando agora, conhecer alguma empresa, se identifique, que sabe que se identifica com o nosso projeto aqui, compartilhe o contato com nós, compartilhe o nosso canal com essa empresa, para a gente também propagar cada vez mais esse projeto. Tranquilo, Lígia? Perfeito. Podemos encerrar? Muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia a Agradeço. conversa. Eu já quero deixar aqui aberto, tá? Quando quiser voltar, a casa está aberta. Acho que conversamos aqui 1 hora, passa muito rápido. Voou. Acho que o nosso café aquela vez demorou umas 2, 3 horas Opa! de café, né? A gente jantou, ficou bem tranquilo lá e tem assunto para muito tempo, né? Muito tempo. Então, não importa o seu cenário atual, sua situação, tem como você virar e colocar alguma coisa em prática desde agora, né? É isso aí. Obrigado. Obrigada a Tô você. aqui. Estamos juntos.